Olá, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no Templo Arca. Dessa feita estamos gravando diretamente dos estúdios Zadok, um espaço aqui que você sempre vai estar desfrutando das nossas gravações, sempre com um papo aqui de altíssimo nível, trazendo pessoas aqui de relevância, né, dentro do cenário nacional e também internacional da Assembleia de Deus. E hoje não é diferente. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Carol. Pode ser o Carol? Pode ser o Everton, pode ser o pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui pela primeira vez, participando aqui do nosso novo espaço, que particularmente, Everton, ficou muito lindo. Muito lindo, Espaço Zadok. Espaço Zadok. Depois vocês podem vir aqui, a Assembleia de Deus Templo Arca, conhecer aqui, conferir conosco. Que maravilha que ficou aqui no nosso estúdio, né? Não, ficou lindo. E agradecer ao nosso pastor presidente, Carlos Roberto Lopes, por ter nos dado a oportunidade de estar participando desse projeto, estar vivendo esse momento ímpar, que particularmente para mim é um sonho que está se concretizando. Pois é, Carol, hoje nós estamos aqui com duas figuras ilustres que nos traz muita responsabilidade, porque são pessoas de fato pesadíssimas, como eles não são tão pesados assim, não, são esbeltos, slims ali, tá todo mundo bem, ó. Parece passado na régua. Bom, eu tenho 74,5 kg. Tá bom. Aí, tá bom? Achei que era Não certo. sei o pastor Luiz. Pastor Luiz, César Mariano e o pastor Kemuel. Estamos aqui com eles e nós temos o prazer e já queremos agradecer muito por vocês aceitarem aqui o convite de participar do nosso podcast. É uma responsabilidade para mim e para a Carol muito grande, mas a nossa ideia é realmente trazer essa experiência com um pouco aqui, vou falar de inexperiência, mas porque nós somos ainda um pouco mais jovens, né, Carol? Nem tanto, eu, nem né, tanto. no caso, mas tá bom. Mas para a gente trazer para quem está em casa essa continuidade, porque eu acredito que a igreja de amanhã já é construída com as nossas crianças que estão ali dentro do departamento infantil e isso vai perpetuando até Jesus voltar. A gente aprender com quem tem essa bagagem, eu acredito que vai trazer um benefício muito grande, porque quem não conhece a sua história carece de futuro, né? Então eu acredito que hoje aqui vai ser um bom papo para a gente poder estar trazendo para quem está em casa e para nós pessoalmente, né, Carol? Sim, pra gente, o passado, ele é a base do nosso futuro e hoje a gente vai mostrar para as pessoas um pouco mais o que é a nossa amada Assembleia de Deus com pessoas ilustres que a gente está tendo a honra, tô até suando de nervoso de estar aqui aprendendo um pouco mais. Pastor Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu nobre. Agradecer ao pastor Carlinhos, parabenizar por esse lindo estúdio de primeira linha, né? E espero contribuir de alguma forma para os nossos ouvintes, né? Para os nossos, eu não sei como é que fala, aqueles que assistem. São telespectadores mesmo, ouvintes. Os ouvintes, né? E esse público aí, cristão e não, que vão estar aí Claro. nos momentos que vamos passar aqui de comunhão aqui. Perfeito. Pastor Kemuel, muito obrigado por recebê-lo aqui. Fico até um pouco incomodado por não ter uma voz tão bonita, mas me esforçarei, tá? Obrigado, irmão Everton, nosso irmão Carol. E também, porque não agradecer o pastor Carlos Alberto na relação da amizade de todos, o pastor Carlinhos. Eu estou aqui com vocês nesse momento. Para mim, um momento ímpar. Porque conversar aqui num estúdio tão bem montado e saber que tem uma audiência é muita responsabilidade que nós vamos dizer e conversar. Que bom, que bom. E para quem não está nos assistindo, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @TemploArca. Todos os episódios a gente vai publicar lá, vai divulgar. Então siga a gente e fique sempre por dentro das novidades, não só do podcast, mas também da agenda do nosso ministério. Deixe seu comentário, que é muito importante pra gente. Deixa lá também a sua sugestão, se você quiser que traga alguma pessoa específica para poder estar melhorando o corpo da nossa igreja, fala aí, deixa nos comentários pra gente, tá bom? Valeu! Olha, gente, eu quero começar falando um pouquinho sobre história da nossa Assembleia de Deus. Já uma igreja centenária, nós falávamos aqui em off, né, pastor Kemuel, da larga experiência do senhor aí de tantos anos de ministério. O pastor Luiz, ele não aparenta a idade que tem, mas ele já é bem rodado também. E queria ouvir um pouquinho dessa história.
como é para vocês, da parte pessoal, como é que vocês se converteram e começaram a vida ministerial? Dou a honra ao senhor, pastor Quimbel. Eu acho que ele ficou meio ofendido aqui por causa da estrada, mas tudo bem. Depois a gente resolve isso. Vamos tratar bem nossos convidados. Então vamos ajudar ele, a avenida. Avenida, já melhorou. Meus amados, no que tange a mim, nasci num lar cristão. Meus avós, parte de minha mãe, um dos fundadores da Igreja de Natal no Rio Grande do Norte, para ter uma ideia, a credencial de cada um na sequência, dele 32, da minha avó 33, o número de origem das credenciais no estado do Rio Grande do Norte. Que isso, cara? Perfeito. Meu pai, um dos primeiros convertidos na família Antunes Pinheiro. Isso em que ano, pastor? Você sabe? Eu estou me reportando aos anos 20 do século passado, imagina, né? Então, nesse lar cristão formado por meu pai e minha mãe, Reginaldo e Loide, em 1948, nasceu este daqui. Uma criança que foi encaminhada logo cedo à igreja e no lar cristão, até com muita rigidez de pais nordestinos, e graças a Deus por isso, né, ambientando na vida social, estudantil, por que não profissional, porque comecei cedo a trabalhar junto com meu pai, que tinha uma pequena alfaiataria, depois migrou para a loja. Daí para a igreja, o que é mais importante da vida espiritual, caminhando com alguns irmãos, hoje também pastores, cito o pastor Rinaldo Renovati Lima, que também foi da minha geração de criança, adolescente da igreja, Silvino Pedro, já na eternidade, e outros mais, né? Foi naquele ambiente sagrado que nós crescemos, no lar, na igreja, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Em 65, para o Rio de Janeiro, servi ao Exército, ingressei na vida profissional, na igreja, casamento em Cordovil, lá no Rio de Janeiro. Estou fazendo muito rápido a minha síntese, né? Não porque sou importante, mas a apresentação. E casado com a minha querida Roseni, já nascida pela filha Ana Paula, Deus me chamou para o ministério, 1974, dia 8 de março, exatamente, consagrado a pastor. Um mês depois, exatamente, 8 de abril de 74, atravessando o Oceano Atlântico, fomos para Gana, na África, capital Accra, e ali começamos o ministério pela graça de Deus. E até hoje, 50 anos são passados. Tempo integral do ministério servindo ao Senhor. Que bênção. Glória a Deus. O senhor já foi levantado a pastor e já foi para o campo missionário. E olha, eu era apenas membro de igreja. Nunca tinha exercido nenhum cargo ministerial, diaconato, trabalho, nada. Você foi... Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Agora... O senhor não era cooperador. Nada. Eu era membro da igreja. E já foi pastor missionário. Jesus me chamou, o ministério entendeu. Confirma. Meu pastor, presidente na época, pastor Marcelino Marguerite da Silva, advogou. Pastor Túlio Barra Ferreira, saudosa memória, ambos saudosa memória, presidente da Convenção Geral e Estadual, na época, o estado da Guanabara. Assimilaram, fui consagrado a pastor e pastor lançado para o campo missionário, e até hoje tempo integral, graças a Deus. Então, a sua primeira experiência como pastor já foi no campo missionário em outro país? Longe. E você já tinha uma filha? Longe do idioma pátrio, longe da família, longe da igreja, dos amigos, longe de tudo, mas bem pertinho de Jesus. Você é pastor. É surreal isso que o senhor passou, porque o senhor não tinha uma experiência nem administrativa eclesiástica. Para o senhor chegar em um lugar e começar um trabalho, eu não sei se foi do zero ou se o senhor foi já servir junto com alguém lá em Gana. Deixa eu colocar aqui. Nunca havia nem pregado em qualquer momento. Meu Deus do céu. Meu Deus. Agora, a unção foi... Não dizer com isso que havia um relaxamento com a palavra de Deus. Perfeito. Dentro de casa, na escola dominical, na igreja, enfim, envolvido empiricamente na palavra de Deus, né? E aí Deus assim fez, porque, meus amados irmãos, Deus não tem conceitos estabelecidos para fazer a obra como Ele quer e com quem Ele quer. Ele tem a chamada, Ele é a autoridade. Perfeito. Na obra eclesiástica, ninguém é maior autoridade do que Ele. Eu uso dizer uma coisa que muita gente às vezes não me entende. Posso estar à vontade aqui, com todo respeito ao apóstolo Luiz, também tem sua carga de experiência. Nem a igreja é soberana.
Entendi. A igreja, ela é autônoma e, na sua autonomia, suas decisões administrativas e caminha nos cultos, etc. Soberania é só Deus. Se for estudar direitinho essa palavra na sua etimologia, nada na terra, nem instituição, nem humano são soberanos. São autônomos dentro das suas instituições. Por Deus- mais que se tenha ali os parâmetros, por mais que se tenha, como se diz, os trâmites, se Deus falou, acabou, né? É isso aí. A soberania supõe-se ao absolutismo. E absoluto só Deus. Perfeito. Então, por essa realidade, ele sabe o que vai fazer, quando vai fazer. E no momento que vai fazer. E eu, não por especial, mas por sua misericórdia, fui visto por ele chamado para o ministério. E aqui estou. E olha que lindo, né, Everton? Quando é realmente uma pessoa vocacionada, a palavra de Deus se cumpre em sua totalidade. Porque a palavra fala que ela que capacita, o Espírito Santo capacita. E o pastor está aqui dando o seu testemunho de exemplo vivo. Que o Senhor chamou de uma realidade, assim, de um parâmetro, assim, que não é o procedimento normal, mas ele mostrou que o Espírito dele opera, capacita e faz o que ele quer, quando ele quer. É a primeira vez que eu lindo. escuto um depoimento desse, pastor. Sim. Realmente, porque o natural é a pessoa uma começa sequência isso, não formal. coopera, A pessoa mas é- que não Nada tem. contra. Sim, Isso é bom. ficou muito claro. O senhor é o exemplo de que quando Deus chama, tá chamado e tá aí o resultado, né? Depois nós Pela vamos graça. falar dos resultados que vieram dessa chamada. Pastor Luiz, conta para nós um pouco dessa história do senhor em relação ao evangelho, à igreja, à instituição. Como que foi isso, pastor? Então, eu sou nascido e criado no Evangelho, né? Eu nunca fiz outra coisa a não ser crente, né? Sempre fui crente. Só que a minha origem é batista. Meus pais batistas. Até os 20 anos eu fui membro da Igreja Batista. E por ser um leitor assíduo da Bíblia, da Palavra de Deus, eu comecei a ler Atos, que falava exatamente sobre o batismo no Espírito Santo. Então, quando eu fui para o Senai em 79, eu sou de 64, 79 eu fui para o Senai com meus 15 anos. E lá comecei a fazer curso e encontrei lá 3 amigos, Marcos, Irã, na verdade 4, Genauro e o Kleber. E eles me convidaram para ir na Assembleia de Deus. Até então eu nunca tinha ido à Assembleia de Deus. Eu era um batista bem Tradicional. batista mesmo, bem tradicional, igreja batista tradicional. Eu fui visitar uma Assembleia de Deus. Na verdade, eu não fui nem por visitar. Eles falaram que tinha bastante meninas lá, né? Então, Deus usando as Essa- formas Essa misteriosas. história, eu fui por causa das meninas, né? essa história se repete até os dias de hoje. Eu fui por causa das meninas. Eu falei, vou lá ver as meninas. Lá deve ter bastante garotinha bonitinha lá, né? E fui. Tem uns que vêm pela dor, outros pelo amor, né? eu Não fui- tem esse ditado eu fui aí. Por causa da... Na época tinha um tênis Starup, eu usava um tênis Starup. Macacão, jeans. Né? Na moda mesmo. Bem na moda. Cheio de Ah, vaidade. Vou colocar minha Vaidade. roupa mais Macacão. bonita que eu tenho. Macacão, camiseta e fiquei olhando lá da grade da janela da Assembleia de Deus. Mas era um congresso de jovens, né? Aham. O fogo pegou, meu amigo. O fogo pegou, eu acabei sendo pego também pelo fogo. Eu quis saber o que era aquilo ali. Falei, o que é isso aí? Que na igreja que eu sou mesmo não tem isso. Falei, eu quero saber, eu quero... Aí fui ler Atos, né? Continuei lendo Atos. Aí perguntei ao meu pastor. Pastor, o que é isso aqui? Ele falou, não, pula isso aí não acontece. Eu falei, não, pastor, acontece sim, que eu vi lá na igreja. Vi na igreja que eu Foi fui. testemunha. Aí visitei de novo outra Assembleia de Deus, aí nessa vez já na minha região, onde eu moro, em Parada Angélica. Aí lá eu conheci o Zezinho Pereira, que era o filho do presidente da igreja, e mais alguns jovens. Aí, outro congresso de jovens. Fogo puro. De novo. Falei, eu quero isso de novo. Falei, procurei meu presidente na minha igreja. Falei, pastor, aqui tá escrito, pastor, o que acontece? Ele não rasga isso aí, passa, pode rasgar, essa parte aí não funciona não. E exatamente isso que ele falou. Que isso. Aí eu falei, pastor, O senhor tinha a Bíblia, que o senhor lia, e o senhor tinha o a evento experiência. acontecendo. Só não entendia como, mas sabia que É muito eu similar, né? sabia Muito o que estava parecido. escrito aí que estava acontecendo. E Aí- tinha também o testemunho dos colegas, né, do Senai. Aí buga a cabeça do jovem. Eles tocavam, tinha 19 anos. Deu tela azul. Tinha 18, na verdade tinha 18 anos.
E os garotos tocavam, pregavam, e me levou para os ensaios, né? Aí, eu com meus 18 ou 19 anos, chamei o pastor, falei, pastor, é o seguinte, eu quero aquela experiência ali. Aqui não tem. Então eu vou procurar uma Assembleia de Deus. E nesse ínterim eu já estava enturmado com os jovens da Assembleia de Deus, estava bem indo em vigílias, estava indo nas vigílias. Já tinha alguém que o senhor estava olhando? Deus já preparou o caminho. Até então não. Até então não. Até então não estava olhando para as meninas, não. Elas estavam olhando para mim. Jesus. Tá certo. Bom, tá bem. ainda bem que o microfone aceita. Mas, de fato, quando eu fui a primeira vez, eu fui por causa das meninas. Mas no momento em que eu cheguei, que eu vi o poder, eu esqueci as meninas e foquei naquela questão da unção. Eu quero essa unção aí. Acabou. Não tem... Meu foco não foi mais essa... Até porque a rapaziada daquela época, eles eram muito ligados, eles eram bem espirituais. Certo. Entendeu? Tinha a questão das meninas, mas a minha turma que eu me ambientei, pessoal bem espiritual e tal. Tanto é que hoje são todos pastores. Que bom. São todos pastores. Permito fazer uma colocação, pastor? Pois não. É muito interessante. É descontraído, né? Uhum. Eu não quero interromper o raciocínio. Não, por favor. É muito interessante pontuar essa afirmação. Naquele tempo, os jovens eram muito espirituais, foi a palavra. Sim. Eu sou de um tempo que eu posso identificar essa palavra quanto ele. Certo? Daí eu dizer que há necessidade de não um esforço humano, mas uma providência divina, através de como nós, pastores, pudermos orientar, para que esse tempo se repita. Se prolongue. Porque o Espírito Santo, ele é Senhor. E se nós desprezarmos o senhorio na sua ação, o temos apenas como Senhor, mas não temos como atuante Senhor. Obrigado. Entendi. Então, repetindo, né? No primeiro momento, meu dia, eu fui por causa das meninas. Mas quando eu cheguei lá que vi o poder, esqueci as meninas, tanto é que eu namorei bem pouco, eu namorei uma menina e depois namorei a Cláudia e casei. Certo. Então, nunca fui nunca tive o adjetivo de namorador. Até por conta da espiritualidade, eu tinha um foco muito no futuro. Eu, com meus 20 anos, quando eu cheguei na Assembleia de Deus, pastor Camel, eu foquei que no futuro eu queria falar para casar, no futuro eu queria pregar, no futuro eu queria ensinar. E eu não queria ter no meu currículo nenhum tipo de mancha. Eu queria que os jovens da minha região olhassem para o meu futuro, o meu passado, né? Quando o filho do meu colega, o neto do meu colega, e o Luiz César, sempre tem essa pergunta. E o Luiz César, como é que o Luiz César era na juventude? Todos não, sempre foi crente. Nunca foi namorador, sempre foi um rapaz de bom caráter. Então eu com meus 20 anos, eu queria que as pessoas, hoje eu estou com 60, mas com os 20 anos, estou fazendo 40 anos de membro da minha igreja, lá em Parada Angélica, eu queria, pastor Camuel, e isso é muito legal, isso é bonito, porque hoje acontece exatamente isso. Os filhos dos meus amigos, os filhos das meninas da igreja, que hoje não são mais meninas, tem 50, 60, perguntam, e o Luiz César, como é que é? O pastor Luiz César, como é que ele é? Como é que ele era? Aí ele falou, não, o Luiz César foi líder de jovens aqui, crente, namorou a Cláudia, namorou, noivou, casou. Então, nesse início na Assembleia de Deus, eu fui exatamente por conta do batismo no Espírito Santo, que recebi 2 anos depois que cheguei lá. Eu fui para a igreja Assembleia de Deus, depois de 2 anos como membro lá, eu casei, na verdade, 4 anos depois, né? Cheguei em 84, casei 3 anos depois, casei em 87, né? Depois de ter recebido o batismo com o Espírito Santo, e casei exatamente naquela época, hoje eu falo para a Cláudia rir, eu casei, na verdade, porque o ministério naquela época, diaconal, você só ia se fosse casado. Sim. O senhor veio para arrumar uma namorada e casou para virar diácono. Na verdade, eu não... Depois mudou um pouco, mas esse pano de fundo ainda estava ali. Olha como é que é interessante, né? Eu cheguei, no primeiro momento, para ver as meninas, mas senti a presença de Deus, quis a questão espiritual. Depois da questão espiritual formatada, até porque, veja, eu estava com 20 anos, não falou da idade. Naquela época eu não podia, a igreja de Assembleia de Deus não podia jogar futebol. Sim. Não podia ir pra praia.
Não podia usar bermuda. Mesmo no Rio de Janeiro não podia? Rio de Janeiro, não podia ser 80? Década de Meu 80? Deus do céu. Pastor Luiz, Aí era difícil. sintomático no Brasil, havia exceções, sintomático no Brasil, esse comportamento. Não era, senão, uma sintomologia da nossa igreja no Brasil. E aí se caracterizou como santidade. Bom, não vamos discutir isso agora, Certo. mas era dentro do comportamento ético. Era um padrão, né? Um comportamento ético. Não, digamos que não fosse um padrão, mas uma orientação que era sintomática. De Manaus a Porto Alegre e onde fosse, essa era a conjuntura. Natal, onde eu morei, nasci, fui criado, Cordovil, onde eu formei o jovem, consagrado pastor casado e por aí vai. E era um tempo muito bom, ressalvado os exageros, sempre houve. Perfeito. Então, veja bem. Olha como é que... E para mim foi uma escolha muito fácil. Por isso que eu não entendo hoje esses jovens que ficam com... Não jovens. A pessoa quando aceita a fé e tem dificuldade de deixar alguns apetrechos. Eu era membro da Igreja Batista, um bom crente. Família sólida, espiritual. Na Igreja Batista eu já orava em casa. Na minha casa. Eu era batista, eu orava de joelhos em casa. Daí pro Senai, antes de ir pro Senai, para pegar o trem, eu orava em casa. Lia a Bíblia. Então, eu saí de uma liberdade total e fui para uma rigidez total, tranquilamente. Eu não fiquei tipo, eu vou para a Assembleia de Deus, eu vou ter que largar minha bermuda, eu vou ter que parar de jogar meu futebol que eu jogo no final de semana, eu vou parar de ir para a praia, eu vou parar de ir para a cachoeira. Eu não pensei nisso. Sim. A questão espiritual do Espírito Santo estava tão forte na minha vida que eu queria aquela presença, que aquilo ali para mim era lixo, era carrapicho. E fui para a Assembleia de Deus. E cheguei lá, me enturmei com a rapaziada. Deu certo. Então, essa questão da espiritualidade, pôr a espiritualidade em dia, é de extrema importância. Então, eu não acredito muito no que eu vejo hoje, as pessoas que aceitam a fé e não querem deixar nada para servir a Cristo. Não, o senhor tá falando isso e até me remeteu o que aconteceu comigo. A minha família é toda católica. Primeiro eu trabalhar do Espírito Santo foi eu entrar numa ONG que era evangélica, então eu conheci a palavra. Eu comecei a estudar e para mim a palavra não era questionável. A igreja que eu tava era sair da igreja. Aí eu vim para a Assembleia de Deus, então eu saí da igreja católica, que tudo pode, não tem restrição, desde que você esteja seguindo, né, a latria que eles chamam. E aí eu fui para a igreja evangélica contra a vontade dos meus pais e fui logo para a Assembleia de Deus, já foi assim, pra rígida mesmo. A linha dura. E para mim não foi sacrifício nenhum deixar de usar a calça, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Pelo contrário, eu sempre me senti muito confortável. Perfeito. Eu sempre senti que tudo aquilo que a igreja me orientava a não fazer era uma forma do Espírito Santo cuidando de mim. Moldar. É como se fosse uma cerca em volta do limite que pode ser feito para não chegar tão perto do limite, porque quem briga com o limite cai. Então, assim, eu me adaptei muito bem também. Para mim não foi um sacrifício nenhum. Sou muito feliz, me sinto muito bem de saia, me sinto muito bem com os nossos usos e costumes. E é só o Espírito Santo que faz isso mesmo, que faz a gente amar bom, Carol, aquilo que os outros falam que é muito pesado. bom que os ouvintes, aonde chegar esse podcast, ouçam ambos os testemunhos de quais de nós possa dizer alguma coisa do seu testemunho pessoal, porque estamos vivendo hoje um período muito difícil para as pessoas entenderem orientações, no caso pastorais, desde não ser exageros, certo? Que o pastor não é o patrão da igreja, e muito menos o comandante. Ele é, como Deus o orienta, aquele que dirige o rebanho, aconselhando, orientando, exortando, corrigindo, enfim. Agora, a ausência do espiritual, que só é operado não pelo pastor, mas pelo Espírito Santo em toda a sua realidade, é o que pode fazer a carência do entendimento. Então, que essa geração busque o que o pastor Luiz Mariano buscava, embora, como eu disse, uma denominação que não crê como nós cremos, respeitando a realidade, certo? Mas que busque, tome uma posição pessoal, uma posição de consciência. E se dúvida houver, necessidade houver de se inteirar mais, procure a quem possa orientar e ajudar. Porque o Espírito Santo
Deus, ele é o mesmo. Ele operou na década de 70, eu sou da época, ele operou na década de 80, ele opera em 2024. O que resta é nós crermos e nos inteirarmos. O pastor Mariano aqui está uma prova ali, Lima. Ele disse que foi, com toda a sua franqueza, foi buscar uma namorada. Nada contra, um rapaz, solteiro na época. Uhum. E lá encontrou o quê? O poder do Espírito Santo. Olha que coisa. É interessante que o caminho é um só, né? O caminho para você não pecar no excesso, para você saber qual que é o caminho, é o que o pastor fez, é o que Deus fez comigo. É a palavra. A palavra. Aquele que busca É o a Espírito palavra. que convence, né? Vai te moldando, te mostrando o caminho, literalmente, a se passar, né? Mas, pastor, e a vida no ministério? Como que foi? Então, eu na Assembleia de Deus, eu comecei a trabalhar. Depois do casamento, né, Everton? Não, Sim. antes do casamento eu comecei a trabalhar. Não, o casamento é para o diaconato. Ficou diaconato. sim, Eu comecei a trabalhar na igreja naturalmente. Na verdade, eu só fui descobrir o que era ser obreiro, porque um pastor chamado Robson, ele era o líder de jovens, na época ele era o presbítero, me chamaram para o diaconato. Eu já era auxiliar de trabalho e nem sabia o que era ser auxiliar de trabalho. Uhum. Mas a Assembleia de Deus é assim. Eu já era auxiliar de trabalho e eu nem sabia. Trabalha. Por quê? Eu cheguei lá, já joguei minha calça jeans fora, já comecei a usar terno, gravata e tal. E indo para as vigílias, até porque na questão da busca do batismo com o Espírito Santo, era vigília, oração, culto volante, tudo que envolvia. O pessoal me viu muito ativo, me chamaram já para ser obreiro, tomar conta da O senhor portaria. chegou a ser instrumentista, alguma coisa? Não. Tentei, mas a música não deu para mim, não. Tá certo. Cantar a gente já canta, hein? Canta alguma coisa, né? Dá pra cantar. E começamos a falar, me colocaram num conjunto lá pra eu cantar lá, o conjunto Adonai. Era eu, Zezinho, filho do pastor, eu era o cantor, né? Tinha uns 3 músicos lá, enfim. Me colocaram como auxiliar de trabalho, eu nem sabia que era auxiliar de trabalho. Mas quando chegou a apresentação pro diaconato, vieram me chamar para ser diácono. Eu falei assim, pra que eu vou ser diácono? Se eu já faço tudo que eu já faço. Perfeito. Aí o camarada falou assim, ó, quem deseja episcopado, excelente obra deseja. Eu peguei e fui buscar o sentido da palavra episcopado. Fui buscar o sentido da palavra. Aí eu li, eu falei, eu já faço tudo isso. Tudo que tá dizendo aqui eu já faço. Ainda tem direito ainda a crescer no ministério, ser um diácono, ser um presbítero, ser um pastor. Eu falei, então eu quero isso aí. Aí o que tem? Onde eu tenho que me enquadrar? Não, o único problema que você tem é que você é solteiro. Eita, aí juntou a fome com a vontade de comer, como se diz. Deus estava Agora, falando. Esse ditado mineiro. Deixa eu tocar nessa interação, sem interromper e já interrompendo. Eu sou pastor do Aribiri. Espírito Santo. Uma grande igreja no Aribiri. Com misericórdia de Deus, não mérito. Fui pastor de Itapiruna e outras igrejas, Niterói, São Gonçalo, no Morro do Estado e em Jogos. O senhor conhece ambas. Esse critério do diaconato ser casado não é a novidade para mim, porque no Aribiri é assim. Não, aqui também é. Aqui também é um critério dentro do modal assembleiano, na época eu falei a conjuntura, que funcionava. Uhum. Certo? Funcionava. E funciona. Funciona. Então não era uma exigência do pastor. Sim. Era um critério. Nós, no Aribiri, não porque seja Aribiri, temos o critério, entre outros, batizado com o Espírito Santo, dizimista fiel, casado em primeira núpcias. Ok. Ressalvada a questão de um divórcio, como a CJDB advoga, do contrário, não. Certo? Viuvez, que é lógico. Dizimista fiel. A esposa congregando na mesma igreja. Minha esposa está na igreja. Está ali ao lado dele. Leal ao ministério, à administração e, sobretudo, à doutrina da palavra. São critérios, irmão, que moldam um ministério. Se relaxar com isso, fica muito, não vou dizer a palavra para não, mas vamos dizer, muito, sabe? Volto para a vala comum, como se Muito diz. banal. É a verdade. Então, eu já estava namorando a Cláudia e falei, então,
Aí eu brinquei com o pastor Zé Silva, né? Na época ele era ele era diácono também. Muito amigo, né? Eu, Zezinho, Joás, a turminha lá da igreja, né? Do conjunto. Eu brinquei com eles o seguinte, falei, ó, o dia que você casar, que o pai dele, que era o presidente da igreja, queria consagrá-lo, mas não podia porque ele era solteiro. Eu falei, o dia que você casar, 6 meses depois eu caso. Aí eu falei, o dia que tu casar, pode escrever aí. O dia que você casar, 6 meses depois eu caso. Não deu outro, ele casou, quando ele casou, daqui a 6 meses eu caso. Eu fiz 37 anos de casado agora, ele fez 37 meses. Fica sempre essa diferença de 6 meses. Então, na Assembleia eu fui auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Não sou presidente de igreja, sou. Hoje eu ando aí, tem 10, 12 anos, 15 anos. Eu não sou itinerante, não sou chamado, não gosto de ser itinerante porque tenho profissão. Eu sou funcionário público, minha esposa é funcionária pública. Eu nunca me envolvi com a igreja no sentido de remuneração lá atrás, porque eu sempre tive profissão. Né? A minha formação foi no Senai, na área de elétrica, entrei com 15 e saí com 20, fiz todos os cursos nessa área de elétrica. E concomitantemente fiz contabilidade. Né? Fui de marinha, depois fui uma empresa multinacional e depois fui me envolvendo. Então, eu nunca dependi assim, diretamente do envolvimento da igreja. Porém, pastor Camargo, é uma coisa muito interessante. Todas as minhas profissões e funções, isso é uma coisa assim extraordinária. A minha esposa fica, como que pode? Hoje eu sou funcionário público. Eu fui funcionário público no primeiro momento de 80, quando eu passei no concurso da Marinha para eletricista. Eu era funcionário público federal. Eu fiquei de 79 a 84. Como a Marinha aprendia muito, eu falei, não quero saber disso não. Aí eu pedi exoneração. Certo. Saí da Marinha e fui trabalhar numa empresa multinacional. Porque eu queria tempo de me envolver com a obra. Eu sempre me envolvi dando aula para adolescente, dando aula para jovens, líder de mocidade, secretário da igreja, tesoureiro da igreja. Eu queria tempo para a obra. E quando eu chutei o balde lá da Marinha em 84, o pessoal me chamou de louco. Você é louco. Tinha uma carreira também. Uma empresa privada, uma empresa pública, beleza. Em 2011 eu estava em casa. Em 2010 eu estava em casa. E eu trabalhava na prefeitura de Magé, assessorando lá no departamento financeiro. Departamento financeiro da prefeitura. Aí abriu o concurso público. Eu tinha um carro comissionário e abriu o concurso público. Falei, vou fazer esse concurso aí. Falei, minha esposa, faz também. Eu passei em primeiro lugar na minha área, ela passou em primeiro lugar na área dela. Então, e dentro desse tempo eu sempre tive patrões, chefes que me permitem viajar. Né? Por conta do respeito, por conta do nome eclesiástico que a gente leva. Então, sempre há uma permissão. No meu caso, porque no primeiro momento eu falei com o pastor, Kimuel, você tem que ter muita clareza no chamado. Okay. Você tem que ter muita clareza naquilo que Deus quer para a sua vida. Porque o futuro vai te cobrar. Eu vou falar aqui com os nossos jovens, o futuro vai te cobrar. Alguém vai cobrar o teu passado. No futuro, alguém vai cobrar o teu passado. Então, quando eu estou aqui, muito à vontade com o pastor Camel, tudo que eu apontei para o futuro quando eu tinha 20 anos, aconteceu. Deus me deu uma esposa, me deu 2 filhos abençoados, tenho uma neta abençoada, tenho um lar abençoado, tenho uma família abençoada. Eu tenho uma vida espiritual, e falo sem nenhuma vaidade, irrepreensível. Irrepreensível na minha comunidade, irrepreensível. A gente antigamente tinha aquela ficha de membros, né? Uhum. A ficha de membro não tem nenhum carimbo. Zero carimbo. Só mesmo as promoções, auxiliar de trabalho, já. Mas uns puxão de orelha de vez em quando. Sim, faz parte. Né? Faz parte. Quem nunca, né? Eu nunca. entendo, realmente interferindo, é um testemunho, é um pastor, claro. Sim. No caso que eu coloquei, é o pastor que está em atividade com o rebanho a responsabilidade. É o pastor, sim. Também, aí nesse... Agora, eu também entendo, e aqui eu me permito contar um testemunho de alguém que você conhece, o irmão conhece. Conhece o José Hamilton de Miracema? Sim. Muito bom. Sim. Inclusive a convenção CA está sendo lá agora, né? Eu era o pastor presidente da igreja de Itapiruna, substituí o pastor Antônio de Carvalho, mudei essa parte. Naquele tempo, fundamos a Coordenadoria Norte e Noroeste do Rio de Janeiro.
Agora fez 30 anos, eu fui lá, inclusive, pregar a convite. Quando completou 30 anos da coordenadoria. Aquela coordenadoria quem fundou fui nós, eu, modéstia à parte. O pastor Zé Hamilton passou a ser, a meu convite, diretor comigo na primeira diretoria. Ele era presidente da Câmara Municipal de Miracema, político atuante e presidente do PMDB regional. Olha, municipal, olha só, ocupadíssimo. Um pastor auxiliar na igreja, lá o pastor Manuel, não sei o que, era pastor em Miracema. Olha só. Uma certa ocasião, eu perguntei ao Zé Hamilton, numa viagem, eu e ele dentro do automóvel. Eu coordenador, ele, acho que é o vice-coordenador. Eu disse, Hamilton, se Deus te chamar para pastorear a igreja, tu deixa a política? Perguntei a ele. Ele disse, pastor Kemuel, seja uma igreja numa cidade ou numa village, eu deixo. Se você não fala isso, que não é para mim, é para Deus. E Deus deu a igreja de Miracema, ela renunciou tudo. Então eu creio que é uma questão da circunstância divina. Sim. É o que o pastor Se falou, Deus né? entender Tem que o chamar pastor Luiz chamado. Mariano um dia será pastor da igreja, ele será pastor da igreja. Sim. E não estou aqui advogando por ele. Ele vai tomar a sua Claro. decisão. Não, eu posso dizer para o senhor. Tem a agora. clareza do chamado. não, conforme eu tô você falou. dizendo- Se Deus me falando chamar aqui- agora, eu largo tudo e vou. Eu estou falando aqui de um homem Entendeu? que era Sem problema. presidente da Câmara Municipal, o vereador mais votado, cotado da Câmara Prefeita do município. Zé Hamilton, tá ali, eu tô Está citando sendo lá a o convenção hoje. Não, eu vou Eu, trazer eu aqui tenho um exemplo aqui da Comadeleste, da nossa convenção, o pastor Jander Magalhães. Uhum. Ele era um empresário bem sucedido também, mas Deus sempre estava chamando ele até que ele deixou tudo e hoje... É que a gente não existe, irmão. Eu relutei 1 ano e meio, não, eu posso ser gerente, minhas promoções na empresa, a empresa me dava muitas condições, modéstia à parte, né? Modéstia à parte. Eu relutei. Era empresa de quê, pastor? Eu gerente de uma grande loja que tinha 14 lojas dentro de Janeiro, de tecido, confecções, era um negócio grande, Sim. coisa para valer. Certo? Eu agentei ali, uma espécie de uma casa pernambucana. Ok. E era muito bem aqui em área. E Deus me chamou. Eu relutei, e se eu contar o momento porque foi que eu decidi em Totum, vocês vão dizer, meu Deus do céu, o que é isto? São coisas surreais, mas Deus faz. Então eu creio, está aqui o nosso pastor, nós temos graça, é uma boa amizade desde quando, né? Eu sei do sentimento dele. É um respeitado no Brasil e fora do Brasil. É isso que eu já iria falar. Hoje o senhor ocupa uma cadeira dentro da nossa maior convenção, né? A principal convenção, que é a CAGEDB. Hoje o senhor faz parte da diretoria, da mesa diretora? Na verdade, está dentro do bloco da diretoria porque eu faço parte do Conselho Fiscal. Na verdade, a diretoria, o Conselho Fiscal, ele fiscaliza as ações financeiras dos órgãos da CGDB e CPAD. Aí tem EMAD, Sename, a própria CPAD Brasil, CPAD América, você tem ali a faculdade, você tem a rede de Assembleia de Ensino, e o nosso cargo é por eleição. Então eu estou no 3º mandato eleito representando o Conselho Fiscal Sudeste, porque é um conselheiro para cada região, e estou também como presidente. O pastor Camuel também é um cargo no Conselho da Casa Publicadora. Sempre lembrando, e é bom esclarecer, pastor Camuel, que as pessoas acham que por nós fazermos parte, não é o caso de vocês dois não, fazemos parte da CPAD, que nós temos salário, né? Nós não somos assalariados. Volte e meia a gente tem que explicar isso, né, pastor Camuel? Eu não sou funcionário da CGDB nem da CPAD, nem pastor Camuel é funcionário da CPAD. Nós somos, caso dele, indicado pelo presidente, eleito, né? Em caso dele, eleição. Sim. Eu sou eleito também pelos pastores do Brasil quando tem eleição. E a gente não é remunerado. A diretoria, nenhum cargo eletivo, eleito, é remunerado. Nem o presidente da convenção. Aliás, nenhum cargo de órgão da convenção. Nenhum cargo de órgão da convenção é remunerado. Então, isso quem fez, vai ter que ser um podcast só para explicar como que eu cheguei lá. Haja visto eu não ser presidente de convenção. Sim. É o caso do pastor Camuel também não é presidente de convenção. Né, pastor? E eu não, no meu caso, eu não... Mas o senhor é um pastor presidente, Ele é de um presidente campo. de igreja. Sim, Presidente de igreja. um campo. Eu não sou presidente de igreja, não sou presidente de campo, não faço parte da diretoria O senhor local. não é nenhum pastor
local também. O senhor é um... Não, é pastor um local eu auxiliar. sou por conta... Não sou presidente. Sim, então Mas o senhor sou toma pastor. conta de uma igreja, Não, assim... eu sou um pastor, como você falou, pastor local, eu sou pastor local, mas não dirigente de auxiliar. igreja. Não dirige igreja. Isso. É porque aqui a gente fala pastor local, é o Que pastor que dirige dirige Não, esta Eu igreja. entendo a linguagem. E, né? Então aqui a gente usa esse pastor Eu não local. sou pastor dirigente, não sou pastor local, sou membro da igreja. Dentro da pastor- literatura, seria o pastor auxiliar na Oh, igreja. perfeito. Exatamente. E estou na convenção geral, já por 3 mandatos consecutivos, por bondade de Deus, a fala pastor Samuel, por bondade de Deus, misericórdia dos pastores do Brasil e indicação dos nossos respectivos presidentes, a quem a gente manda um abraço aí, pastor Ayrton Bezerra da Costa e pastor Wellington Júnior, que é o presidente do Conselho Administrativo e o presidente da CGDB. Então, o que Deus se propõe a fazer, ele faz, mas você tem que estar na obediência. Se lembra que lá atrás eu falei, eu larguei tudo por conta da espiritualidade? Mas isso aqui não é nada. Então, a espiritualidade, ela sobrepõe a qualquer coisa, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando fala que o futuro vai ser de bênção, de fato o futuro é de bênção. Se você puder, vocês ainda, o retrovisor de vocês estão pequenos, porque vocês são jovens. Mas eu e o pastor Camuel já estamos na idade, já passamos dos 50. A gente pode olhar para o retrovisor e agradecer a Deus e falar assim, obrigado, Senhor. Nosso caminho foi um caminho de bênçãos, erramos, mas erramos poucos, e seguimos na obediência que o Senhor propôs para nós. Sem tripudiar ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem fazer covardia com ninguém, sendo um cristão conforme os preceitos bíblicos moldam. Então, a questão do sucesso, o seu nome mesmo? Everton e irmã Carol. Everton e Carol, a questão do sucesso, a base do sucesso está na obediência a Deus. Tem história. E quando eu falo sucesso, eu falo um sucesso sem fake news. Eu prego em muitos lugares. Deus tem me dado essa graça de pregar em muitos lugares do Brasil. Digamos, um sucesso não procurado. Perfeito. Um sucesso levado por Deus. Perfeito. Aí eu sempre falo assim, Natural. eu sempre falo para os colegas assim, como que eu vou dizer que foi Deus que honrou se fui eu que pedi? Entendi. Eu vou explicar. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar pregando aqui na igreja de João Molevard, meu pastor Carlinhos. Mas no fundo fui eu que peguei o telefone, liguei, pedi, implorei, supliquei para ele me trazer aqui. Aí eu chego no público e falo, Deus me honrou. Mentira, Deus não honrou. Entendi. Então, Essa é a fake news. é uma fake news. Então, a questão de... As pessoas hoje, acho que não é que existe pecado maior ou pecado menor, mas se existe um pecado maior, é as pessoas tomar o nome de Deus em vão no ambiente da igreja. Tomar o ambiente de Deus em vão no ambiente da igreja. E é reprovado pela Bíblia. Porque ele diz, Deus está me honrando, quando na verdade não foi Deus que honrou, é ele que está fazendo, trilhando o caminho dele, e que lá na frente vai se dar mal. Vai se dar mal, porque não foi Deus que fez. Não foi Deus que fez, foi ele que fez o caminho dele. Então a gente tem que estar na obediência, seguindo os planos de Deus. Quando eu falo Deus, não foi Deus que honrou. Eu não tenho dúvida que quem honrou o pastor e honra o pastor como eu, é Deus, eu acompanho ele acompanha a minha vida. Eu estou acompanhando a vida de vocês. Se ficar na obediência, Deus honra e Deus faz acontecer. Isso a Bíblia já nos mostra tanto o exemplo de quem era obediente, como também demonstra o caminho dos que desobedeceram, pagaram muito caro e não foram para frente, como se diz, né? Sim. Olha, A palavra ela não faz curva. A palavra ela é reta. E ela é coerente. Então não adianta você pregar a palavra e não ser coerente com a palavra. Porque a uma palavra, hora ou outra cai a máscara. Deus tem como compromisso é com ele mesmo, não é com homem algum. O seu compromisso está firmado na palavra e a partir dela é sobre ela. E fora disso, não há caminho. E os pensamentos dos homens se levam para o mal. É resumidamente isso, não adianta. E realmente hoje o compromisso com a palavra de Deus, o compromisso com o Espírito Santo de Deus que move, que faz, realmente é o que o pastor falou, é muita fake news. Pois é, e ligando a esse assunto, nós que estamos aqui um pouco mais jovens, a gente olha para trás porque ainda
nós estamos numa geração de que nós pegamos alguns pioneiros. Eu ainda sou do tempo do pastor Anselmo Silvestre, que é um dos ícones, foi um dos ícones aí da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Eu passei pelo pastor Sérgio também, e eu hoje me assusto com algumas coisas que acontecem por aí dentro da nossa instituição, nem falando aqui de outras, e me traz uma certa preocupação, pastor Kemuel. Onde nós vamos parar? Porque tem mudado muitas coisas. E eu sei que a igreja vem numa ascendente de crescimento muito grande, já há muitos anos. Mas como que vai ser daqui para frente? O que o senhor acha? E se o senhor puder nos deixar um conselho, o que o senhor acha que devemos prosseguir neste mesmo sentido que viemos de lá para trás? Precisamos de ajustar alguma coisa? O que o senhor acha para deixar aqui para essa nova igreja que vem crescendo aí? Há um binômio a ser considerado dentro desta colocação: temor e obediência. Se o crente, qual seja a idade e tempo de igreja, observar bem à luz da palavra de Deus, esse binômio é muito importante para ser vivenciado. Temor a Deus, obediência à sua palavra. Se ele souber conjugar e deixar que o Espírito dirija, ele vai entender a sua igreja, a sua denominação, a linha doutrinária, a linha comportamental, respeito à sua liderança, entender o que é o seu pastor. Todos são humanos, mas cada um tem um espaço na vontade de Deus e como ele opera. Então, em rápidas palavras, é buscar entender e vivenciar o temor a Deus e a obediência à sua palavra. Parece uma coisa simples e sem nenhuma... mas muito importante. Porque quando se teme a Deus, a ele se submete. Quando obedece a sua palavra, o Espírito Santo esclarece. E ele sabe se comportar aonde congrega. E no caso, estamos falando de uma Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma nação dentro da nação. A Assembleia de Deus legítima, original, que vem, o tronco vem da raiz, e a raiz brotou da semente. A semente plantada por Deus, nas pessoas de Daniel Berg e Gunnar Wingre, surgiu esse tronco. Lá está a raiz, aqui está o tronco. Alguém já quebrou um galho e já enxertou em algum lugar, problema de cada um, não vou entrar em méritos. Mas essa forte Assembleia de Deus, ela permanecerá até a volta de Jesus. Tem lá suas realidades, suas dificuldades, isso como está falando, essa preocupação é muito bonito, irmão, na sua idade, na juventude, dizer da preocupação do amanhã, mas se souberem conjugar a obediência e o temor, tudo se dará bem, porque o próprio Deus é quem zela pela sua igreja. Pois é um pouco polêmico, talvez, mas eu poderia abranger mais, mas o tempo me dá esse resumo. Mas eu preciso com esse histórico que eu contei para os senhores, dessas pessoas que nós acompanhamos durante algum tempo, até porque eu não sou muito novo, 42 anos, mas de repente nós fomos surpreendidos com uma liderança que trouxe inovações assim muito abruptas para nós. E em dado momento eu questionei, então, peraí, aquilo que eu aprendi lá atrás, então tá tudo errado. O certo é isso agora? Então, assim, falando de liderança, falando de pastores, a gente tem percebido, quase que tem um hino que fala que o que era pecado agora não é mais pecado, e isso para mim, por enquanto, talvez a Carol, por ser mais jovem, talvez não passou por esse rigor que existia antigamente, e agora talvez já para ela talvez já esteja um pouco mais natural. Mas eu tenho me assustado com algumas lideranças da nossa igreja. Eu entendo, meu prezado, é uma questão mais pontual aqui, ali, acolá, onde tem acontecido, esteja acontecendo, certo? E volto a temor e obediência. Se aquele que está
patrocinando esse tipo de comportamento que causa dúvidas e apreensão ao rebanho, no caso, expressou um testemunho, é uma culpa diante de Deus e da igreja, porque ele não se comportou no temor e na obediência que ele aprendeu. O irmão citou o pastor Anselmo Silvestre. Quem não conheceu o pastor Anselmo Silvestre? Ele chamava de menino. E eu me senti honrado em chamar de menino. O menino, eu me senti honrado em chamar de menino. Certo? Mas o quanto se aprendeu do pastor Anselmo Silvestre, não só como membro da sua igreja, mas nós à distância, mas no relacionamento e conhecimento. Então, aquilo que eles deixaram de legados é somente seguir e deixar Deus operar. Então, volto ao binômio temor e obediência. Nesses casos pontuais é o que muito falta. Por exemplo, o pastor Luiz Mariano deve saber informações, porque hoje a internet é clara e informações passam. Já se ouve de alguns novos pastores de igrejas, a Assembleia de Deus, no nosso contexto CADB, que estão mudando o sistema da igreja, aderindo à tal da Black Church, aderindo a certos comportamentos da liturgia e por aí vão. Eu pergunto, está lhe faltando a observância do temor e da obediência. Obediência não é subserviência, é andar no caminho daquilo que foi ensinado. E como é que nós ficamos? Eu permaneço no que aprendi, ou eu migro para esse novo líder, porque ele, e não querendo ser ingênuo, mas eu creio que quem está na frente é porque Deus colocou. Talvez até porque está precisando de um ajuste, até está precisando de alguma coisa, que nós vimos a história bíblica, quantos reis foram muito mal com o povo de Israel, próprio reis levantados, e Deus permitiu que eles tivessem ali o seu tempo ali para tratar alguma coisa. Eu fico onde eu aprendi ou eu migro junto com essa liderança? Chego a dizer, eu não quero apertá-los. Eu não chego a dizer que Deus colocou, porque tem situações que Deus não colocou, sinceramente. Não estou aqui para mostrar e ajuizar fatos pontuados. Nós estamos falando genericamente. Esses 50 anos vai dizendo alguma coisa para nós, certo? A gente tem visto, eu fui secretário-geral da Convenção da CGDB há algum tempo, exerci a Secretaria Nacional de Missões também há algum tempo, modesta parte, não por capacidade. Fui primeiro secretário do Conselho Regional Sudeste por 3 ou 4 mandatos, e agora, nesse período, já, graças a Deus, junto ao pastor Huerto Júnior, quando presidente do Conselho, e agora o pastor Huerto como presidente do Conselho, já há cerca de 2 décadas como vice-presidente do Conselho, a gente vai vendo alguma coisa, vai entendendo alguma coisa, vai se comportando a respeito de alguma coisa. Então, há situações que não estou fazendo juízo, mas terá realmente Deus colocado. E o membro, como é que fica nisso? Aí é que está a grande questão. O complexo da igreja, e nós, Deus, temos o chamado ministério, também tem que ter a prevenção e a precaução do usuário para saber como agir administrativamente para evitar a igreja maior dano. Eu quero contribuir aqui, usando um texto bíblico que diz lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, responde exatamente a sua pergunta, que é a pergunta da sua geração, mas essa sua mesma pergunta aconteceu na década de 80. Aconteceu na década de 90, na década de 70. Toda geração... É recorrente. Toda geração faz a sua pergunta, nesse mesmo sentido. Então, o capítulo de Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições. No versículo de número 12, diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores, eu abro aspas aqui e fecho aspas, existem muitas igrejas que estão sendo abertas e o camarada não é homem de Deus. E tem pessoas lá, membros lá, que estão sendo iludidos. Mas estão sendo iludidos por quê? Porque simplesmente não se voltam para a palavra, não leem a palavra e não querem viver conforme a palavra. O texto diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Responde a sua pergunta 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Você sabe de quem aprendeu? Sabe. Então, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. Então, se tem um ambiente que é muito fácil ser imitado, e eu lamento, é o ambiente da igreja. Mas aí eu volto à palavra de novo. Meu povo perece por falta de Exatamente. Então, vamos lá. O que serviu para a minha espiritualidade no passado serve para a minha espiritualidade hoje. Infelizmente, os desobedientes fazem muito barulho e os obedientes pouco barulho. Eu não tenho dúvida que nesse momento agora que nós estamos falando, tem alguém deixando o caminho do pecado e procurando uma igreja séria para congregar. Procurando você vai casar semana que vem. Em nome de Jesus. Você vai passar a ser uma referência para outra. Quantos anos tem? 15, 16? 25. Obrigada pelo 15 e 16. Aí ele foi muito modesto 15, aí. 16, né? Ou então tá faltando óculos. Ao inveja, né? Ao inimigo se levantando, né? Vamos orar por ele. Tá o grau dele, pastor. Então, Carol, você vai passar a ser exemplo para outras moças que querem casar. Vão olhar para você, da sua geração, olhando para você, da minha geração. Então, tem muitos jovens se comportando com pecaminosidade dentro da igreja. Pode até ter, mas quando é descoberto é tratado e resolvido. Tem muitos pastores vacilando. Usurpando. Pode até ter, mas não é pastor. Então, se usa um modismo de cristianismo que não tem base bíblica. E que a Bíblia diz, amanhã nós vamos estudar sobre a realidade do inferno na escola dominical, o céu existe, o inferno existe. E a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Existem muitas igrejas, e falo aqui com muita tranquilidade para você que está ouvindo a gente, que não é igreja. Existe muito pastor que não é pastor. Existe muito ministro de louvor que não é ministro de louvor. Existe muito cantor gospel que não é cantor gospel. Existe muito missionário que não é missionário. Agora, pastor Luiz, pois não. Ainda inserindo a pergunta original do nosso amado irmão, quando um povo da igreja ora em circunstâncias que estão contrárias aos seus princípios, Deus age a seu tempo. Ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém. Isso é verdade. Então, Deus, mas deixa tantas feridas. Age. E todos que assim fazem, no caso, na liderança de igreja, conforme eu colocou, entendemos bem a colocação. O tempo vai mostrar que Deus é o Senhor da igreja. Desde que o povo continue com temor e obediência. E vá diante de Deus. E Deus sabe como ter misericórdia do povo. Os exemplos são repetidos no Brasil. Os exemplos são repetidos no Brasil, de igrejas que tiveram esses momentos lamentáveis, mas que Deus voltou a igreja à sua origem. Deus sabe como faz. Amém. Eu vou concluir aqui dizendo o seguinte, como nós estamos falando de um ambiente de espiritualidade, de um ambiente de obediência, todos nós precisamos deixar a nossa marca na nossa geração. E no conceito de igreja, o padrão tem que ser altíssimo. É igual padrão de casamento. A mulher vai precisar amar o marido, né? O marido vai ter devoção para a esposa. Olha a responsabilidade do casamento. O esposo dela precisará cuidar dela assim como Cristo cuida da igreja. Amar a esposa assim como... Olha o padrão de amor que o marido tem que ter. Viu, amor? Vou fazer esse corte pra você assistir. O padrão de amor que o marido tem que ter com a esposa. Na mesma forma, a questão da igreja. Não é algo trivial. Parece, pastor, que o senhor, que eu e outros pastores,
estão fazendo alguma coisa fora do mal. Não, o padrão bíblico para o obreiro é o que o pastor Kemuel faz, é o que eu faço. O marido de uma só mulher, ter um testemunho autêntico. Então, como que esses camaradas chegaram ao pastorado? Como que um jovem de 25 anos, que se diz pregador, e de fato é, né, para aqueles que olham, ele é pastor aonde? Quem é o pastor dele? A quem se reporta? Ele se reporta a quem? Ele congrega com quem? Ele entrega dízimo aonde? Ele senta para ouvir aonde? A Santa Ceia, onde é? Então, você hoje, eu falo com muita tranquilidade disso. Você hoje tem no ambiente ABH gospel, não assembleano, graças a Deus, na Assembleia de Deus até tem, mas bem pouco, é mais um ambiente gospel fora da Assembleia de Deus, que você tem um grupo de pessoas cristãs sendo governados, pastor, pelo poder público. E vou explicar. O poder público vê o cantor A, o cantor B, o cantor C, traz o cantor A, B, C para um show gospel num sábado, bota para depois das 10 horas da noite, o cantor é famoso, e tu vai ver lá 5 mil, 10 mil crentes reunidos, sendo conduzido por um secretário de cultura que é espírita, por músicos que não são crentes, e o cara cantando, e quem tá lá aplaudindo a Baal? Os membros da igreja, volta de novo a obediência, que outrora o pastor falava assim, não vai, e ninguém ia, porque se fosse, Às vezes... e não iam, literalmente não iam. Hoje, os pastores, infelizmente, não são todos, mas falam, não vá, o camarada vai. Quando não são os Deus a irem. Então, eu vou dizer para você, para Everson e Carol, tranquilamente. O que mudou foi o afrouxamento. Os líderes de hoje são frouxos. Me lembrou, pastor. Alguns, né? Sim, A expressão alguns do líderes pastor de hoje são falando. frouxos. Pois é. E nessa frouxidão? Não, Vou usar essa expressão, Carol, só para colocar um pouco mais de pimenta aí. É uma pimenta, mas é no sentido Entendi. de preocupação. Eu venho de nascido e criado no Evangelho, meu pai também é pastor, e então acompanhei esses tempos de líderes muito honestos, no sentido de falar realmente o que eles eram. Eles não tinham máscara, eles tinham testemunho para dar. E agora, como o senhor citou, eu posso citar, temos aí alguma safra de alguns líderes frouxos. Essa safra de líderes frouxos vai gerar o quê? Estragar a igreja. Membros frouxos. Vai estragar a igreja. Evangelho. E aí, pastor Kemuel, como que nós vamos fazer? Volto à minha postura anterior na síntese. Enquanto na igreja, o qual seja ela em tamanho e quantidade de membros, houver membros fiéis e obedientes dentro do binômio, temor e obediência, e se conduzir diante de Deus como tais e rogarem a Deus pela solução, Deus dará. É uma questão de fé e convicção, porque não sobrou uma até agora que Deus não tenha feito. Eu digo isso, até posso falar algum testemunho de igrejas que assim ocorreram e Deus colocou novamente naquilo que Deus estabeleceu. No propósito. Não, e pegando o comentário do pastor Luiz Mariano fazendo aqui, eu me lembrei muito das conversas que eu tenho com o pastor Carlinhos. E é exatamente isso, que às vezes eu que tô há pouco relativamente tempo, que vim de outra igreja e tô 4, 5 anos aqui, eu ouço de uma igreja, eu ouço de um tempo que pra mim parece tão distante. Parece às vezes até que não é real. E aí às vezes eu questiono muito, pastor... Mas para o lado positivo. Não, às vezes, por exemplo, eu nunca vi um coxo se levantar, um cego ver. Ah, ok. E aí é a outra igreja história, que Carol. eu escuto, a Assembleia de Deus que eu falei assim, eu vou, essa é uma igreja às vezes muito diferente, mas hoje eu também, o pastor me contando as histórias de antigamente, porque eu sou privilegiada de ouvir, Carol. eu vejo que todo o contexto geral mudou. Não foi só a operação de milagres e maravilhas, mas foi desde como que os hinos eram cantados, sabe? Às vezes eu penso assim, não foi
não só, tipo assim, milagre, a gente É só sabe. história. Carol, É o é tudo, importante sabe? o seu depoimento, porque eu sou de uma geração que vimos cegos ver, paralíticos andar, multidões na praça pública, não para ver show gospel de artistas gospels, mas para ouvir a palavra de Deus poderosa. Homem de Deus, mulher de Deus ali diante do povo, orando, pregando, Jesus operando, multidões se convertendo, demônios sendo expulsos aos quantos? Indivíduos ou pessoas em conjunto. Essa geração eu vivi. Lamento dizer que você tem razão. E insisto em dizer que falta buscar o poder de Deus. Aliás, foi a minha palavra hoje pela manhã, modesta parte, quando eu disse, não se ouve mais pregar sobre o Espírito Santo. É autoestima, é triunfalismo, é vitória, acredite, abra a mão, segura a chave do carro, prende a mão, dê glória a Deus e por aí vai. Isso não constrói, só destrói. Se voltarmos aos princípios da doutrina, da palavra e especificamente colocar a salvação como prioridade da mensagem, o Espírito Santo como sequência da salvação, veremos o que Deus pode fazer. É só entender. Carol, talvez você não tenha a dimensão da palavra do pastor Kemuel, mas para mim, que vivi o campo do Flamengo cheio para escutar a palavra, o pastor Takayama veio aqui várias vezes fazendo cruzadas, com outros, vários pastores, e pessoas largar a muleta, chegar a gente, eu lembro como se fosse hoje, lembro como se fosse hoje, eu sentado ali no balaúço ali da igreja, criança, e chegou um carro, uma Brasília amarela, com um endemoniado quebrando a Brasília toda, ao ponto do motorista chegar, parar o carro e sair correndo de dentro do carro, e os pastores virem e expulsar, repreender, aqui no pátio dessa igreja. Então você não viveu esse tempo. E por isso a minha preocupação em trazê-los aqui, quando nós começamos e falamos exatamente desse passado, desse presente e desse futuro, é porque essas pessoas que vivenciaram isso já estão diminuindo. Então está quase virando normal que isso não exista. Uhum. Então, pastor, a preocupação é assim, quanto tempo mais nós vamos falar? Graças a Deus por esse programa, e eu tenho certeza que eu não sou só um, tem várias pessoas que anseiam por esse momento dessa igreja lá antigamente, mas a gente vem vendo que a chance é muito pequena com as lideranças, com os movimentos que vêm acontecendo. Então, assim, a nossa oração, o nosso pedido é que Deus realmente traga de volta pessoas que nos conduzam a esse tipo de comportamento. Porque tem um ditado, que eu não sei de onde saiu, mas fala que se o líder está de pé, a igreja está sentada, se ele está sentado, a igreja... Não tem um negócio assim? Vocês já ouviram isso? Eu nunca ouvi, não. São frases. São frases que, enfim... Mas eu nunca ouvi, não, tá? Então anota aí, coloca que é tua e tá tudo certo. não é minha. Olha, o Salmo 103, se a memória não me traz, diz: e a tua verdade permanece de geração a geração. Uma geração publica as obras de Deus, a outra geração. É bíblico. Se uma geração atual não publicar a obra de Deus a outra geração, virão as consequências. Mas se levar a sério aquilo que Deus lhe deu por competência, seja o pastor, auxiliar, pastor, presidente, qual seja a função, e em volta dele, não como subserviente, mas como obedientes aos processos de ensino e comportamento, Deus fará, porque o Senhor, a igreja é do Senhor Deus. Ele sabe o que vai operar e quando vai operar, e está interessado em fazê-lo. Não por acaso Jesus disse: recebereis o poder do Espírito Santo, recebereis testemunho. Não por acaso. Foi uma determinação. Agora, como vou receber? Se eu interessar. E como vou me interessar se eu for ensinado? Por que aconteceu com o pastor Luiz Mariano? Vim para a Assembleia de Deus, migrando de outra igreja, com todo respeito por aquela denominação. Porque sentiu o impacto daquilo que não estava sendo ensinado. Foi buscar explicação, recebeu a negativa, voltou à origem aonde ele sofreu o impacto. Hoje um pastor pentecostal. O que acontece? É seguir a rotina da Bíblia.
Então, meus amados jovens, me permita aqui, vocês, jovens, não se decepcionem com pessoas que não andam conforme procedimento moral, espiritual e doutrinário. Façam a sua parte. Busque a Deus e seja na vossa igreja, obedecendo vossos pastores, na liturgia, no comportamento, especialmente aquilo que eu, como assembleiano, nós temos o zelo por aquilo que nós aprendemos e transmitimos. E Deus fará com vocês a mesma coisa da minha geração. Nós não somos melhores. Apenas fomos atingidos naquela época de 70 e 80. Vocês são para Deus tão valorosos para a sua obra quanto qualquer um de nós, passado e presente. Deus abençoe. Amém. Amém. A gente está chegando ao fim, porque os nossos convidados têm agenda e uma agenda lotada. Mas eu queria, pastor Mariano, que você também deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo. Vou pedir em especial para os jovens. Deixe um recado especial. Qual que é o seu conselho para os jovens que estão te assistindo e que tá com esse mesmo anseio que eu e o Everton? E aí, o que vai ser agora? Eu quero parabenizar a Everton e a Carol Muito obrigado, pastor. por esse podcast, Obrigada. o pessoal que está ali na técnica, e dizer para os nossos jovens que o segredo é obedecer a Bíblia, conforme ela é. Para não ser redundante, o pastor Kemuel falou e colocou muito bem. A conta chega. Quem tem 20, Jesus não voltar, vai ter 30. Quem tem 30, se Jesus não voltar, vai ter 40. Quem tem 40, se Jesus não voltar, vai ter 50. E o seu futuro vai ser reflexo do teu passado. Se o teu presente for em obediência à palavra, o seu futuro vai ser de colher tudo que você semeou dentro da palavra. O evangelho funciona, Jesus ainda salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Todos esses maus exemplos que você vê dentro do ambiente gospel, você não pode seguir. Olha para a Bíblia, que a Bíblia está bem claro nesse sentido. Obedeça a Deus e você vai ter um futuro de paz. E para concluir aqui, Everton e Carol, pastor Kemuel, hoje ser pastor está muito caro. Em que sentido? São poucos os pastores piedosos. Eu falo com tristeza, não falo com alegria, eu falo com tristeza. E assuntos que nem eram nomeados no nosso meio, hoje está sendo nomeado. Mas é muito bonito quando você tem um camarada que é um capitão do exército e ele chega lá no ambiente dele e fala, vou convidar o meu pastor para vir dar uma palavra aqui. Você pega um camarada que é um piloto de avião e fala assim, eu vou convidar o meu pastor para vir dar uma palavra aqui. Você tem um camarada que é funcionário público e diz, eu vou trazer o meu pastor. Então, ser pastor é caro. E para ser um pastor caro, nesse sentido, ele tem que ter a vida piedosa. Então, eu digo para vocês com muita tranquilidade, procura-se pastores. Procura-se pastores. Estão procurando pastor. Quando você encontrar o pastor, fique com ele. Valorize o seu pastor, valorize a sua igreja, que com certeza está te conduzindo para um caminho de paz, de bênção e um futuro de prosperidade. Amém. Olha, eu quero agradecer muito aos dois pastores que cederam o tempo aqui. A agenda está corrida, nós estamos aí com a 7ª AGE da Comadeleste, né, que é a nossa convenção, e eles cederam esse tempo. Muito obrigado. E eu peço aos senhores que continuem sendo arautos para que a gente consiga que essa sã doutrina continue, permaneça, porque eu digo sempre que é possível. Ela nunca fez mal a ninguém. Nunca. O aperto, ela sempre trouxe muito mais benefício do que malefício. Então, que os senhores continuem assim, trazendo essa boa palavra e nos animando, porque essa geração dos anos 80, que é a minha no caso, ela tem sofrido bastante porque nós estamos no ponto máximo da mudança. Nós estamos vivenciando assim esse paradoxo, às vezes, então é difícil para nós. Mas que os senhores continuem aí sendo canal de Deus aí por muito mais anos e nos orientando. Por isso agradeço, é bom. Irmão Everton, agradeço a irmã Carol, agradeço a técnica. É o Gabriel, nosso técnico ali. Ao pastor Carlos, que nos proporcionaram esse momento, aqui ao lado do pastor Luiz Mariano, um amigo, também fiquei muito honrado, me sentindo fechado ao lado dele, ter esse momento tão bom nesse podcast. E para vocês, meus amados irmãos, espírito jovem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Ele opera maravilhas. E apenas se guardem nessa palavra, serem firmes
e constantes e sempre abundante na obra do Senhor. Obediência e temor é um binômio necessário para todos. Deus abençoe. Amém, Amém. amém. Agradecemos todos. Obrigada, Everton. Obrigado você, Carol. Obrigado, pastor Carlinhos, Gabriel. Muito obrigado a todos. E até o próximo episódio. Valeu demais. Tchau, tchau. Meu Deus.